Boa tarde. Eu fico falando que, não vou, esse eu não vou, não sei se eu vou editar, se eu vou publicar, mas eu acabo publicando todos. Deixa, que é registro, se não servir pra nada, que não sirva pra nada e tá tudo certo. Hoje é quarta-feira, teoricamente, o antepenúltimo dia que eu tô fazendo esse caminho fixo e esse horário fixo de estar às 6 horas lá em Jundiaí. Deixa eu ver como é que tá aqui. Espero que esteja gravando. No farol eu dou uma arrumada. Tô com a impressão que deu uma entortada aqui na câmera. Hoje é dia 28 de junho. Estamos cruzando a metade do ano, oficialmente, e estamos correndo. De 2023. Deixa eu ver aqui como é que tá isso. Não tá. Pode ser até que esteja um pouco tortinho, mas não está. Não está coberto, não. Cheiro de queimado, cheiro de fogueira, de incêndiozinho em mata. Intoxica um pouco, é muito chato esse cheiro. Bom, eu acho que está gravando. Então vamos lá. Bom, são agora 5 e pouquinho, acho que 5 e 10, se eu não me engano. A ideia é chegar lá 6 e pouquinho. O tempo continua bom, mas tem previsão de chegar uma nova frente fria. E eu tenho novidades boas. Antes de falar o assunto que eu queria falar, que no último vídeo eu prometi que eu ia falar. A história de um ex-amigo, pelo menos atualmente ex-amigo. Vamos ver o que o mundo vai trazer, né? O Mauro tem uma casinha, né? O chalezinho dele lá em Bertioga. E no ano passado eu consegui passar uma semana lá, mas trabalhando, né? Fazendo o trabalho de atendimento, de relatórios diários e tudo mais. Então eu acabei indo na segunda e voltando no sábado, porque era a última semana de julho. Nem lembro se foi sábado ou sexta que eu voltei. E acabou que eu não curti muito pouco. Eu consegui um dia na praia só com a Glaucia e o Cauê. Mas enfim, foi gostoso, foi bom pra cabeça, tudo. E a gente passou com o Mauro também, com o Mauro e a Elsa. Primeiro com o Ivan, depois a Alice veio. Foi muito bom, foi bacana, foi gostoso. E esse ano eu quis fazer a mesma coisa, só que já meio escaldado, eu pedi a segunda semana. A ideia original era que eu fosse na sexta-feira à noite da última semana, da primeira semana, para vir embora no domingo à noite da segunda semana. Eu passaria 2 fins de semana bem livres, bem tranquilos, e a ideia original era que eu também trabalhasse, mesmo que reduzido, mas trabalhasse para fazer as atividades básicas. Passei isso para minha hierarquia acima. Já faz umas boas semanas que eu passei isso. E ontem finalmente responderam, e responderam com novidades. Eu tenho um banco de horas que desde abril do ano passado vem acumulando e tem quase 200 horas a tirar ou a receber, enfim. Eu nunca deixo sempre deixei isso bem registrado na empresa. Eu não trabalho por hora extra, eu não trabalho por banco de horas, eu trabalho para cumprir o que precisa. E alguns dias, alguns meses, algumas épocas específicas, a gente acaba acumulando um pouquinho de banco de horas, porque é trabalho. É trabalho. A gente trabalha por demanda, né? O cliente precisa disso, daquilo e daquilo outro, e a gente faz o que é possível.
Enfim, então a empresa me deu esta semana. Eita, nós quase dá uma merda gigante. Simplesmente porque ele não olhou pro lado para passar. E a empresa resolveu me responder que é para eu ir, para eu passar minhas atividades para outra pessoa, para poder efetivamente descansar. E vai ser isso. Eu até tentei argumentar que acumular trabalho para outra pessoa pode ser um pouco perigoso. Me comprometi de repente a fazer uma parte desse trabalho para facilitar, uma partezinha que me tomaria no máximo 1 hora por dia, mas foi mandado eu desligar. Desliga, descansa, fica de boa. E eu vou ficar de boa. Então eu tenho esta semana e a outra para poder passar toda essa rotina, todo esse trabalho, e para poder curtir essa semana de verdade mesmo. Antigamente, isso eu fiz em janeiro de 2017, janeiro de 2018 e janeiro de 2019. Eu passava uma semana na praia. E eu alugava lá o apezinho, lá na Praia Grande. E sempre foi muito bom, mas muito, muito, muito bom mesmo. E a vida, né, correu e eu não sou CLT, eu sou PJ, eu sou uma empresa, né, na verdade. E eu não tenho direito a férias remuneradas, né? Então, por sorte, nesse relativo acúmulo aí de banco de horas, a gente conseguiu dessa vez fazer. A programação é que eu faça essa semana aqui ainda, hoje, quarta, amanhã, quinta e depois sexta, lá em Jundiaí, das 18 às 2 e pouquinho. Aí na semana que vem eu trabalho por aqui. Tem algumas coisinhas para ir levar, buscar na agência e às vezes em algum cliente. E vou tentar matar o máximo de coisa possível para deixar tudo certinho, tudo bem mastigadinho. Olha que trânsito, mano. Tá pior hoje, hein? E a ideia é essa, de na segunda semana de julho ter meu descanso mental. Curtir minha família, curtir o molecão. Vou tentar até retomar as atividades físicas aí, porque eu tô totalmente relaxado. O corpício precisa ser reabastecido aqui, porque senão o envelhecimento vem mais rápido do que o normal, né? E é isso, essa é a novidade. Gostei, tomara que dê certo, tomara que a gente consiga fazer tudo sem prejudicar cliente, sem prejudicar o meu empregador, o meu patrão. Mas tem tudo para dar certo. A época está muito tranquila para mim, para os meus clientes. Tô com pouco cliente e tal, então está sendo legal poder fazer dessa forma. Bom, vamos lá. Hoje eu não consegui fazer Uber, porque eu fui buscar, a gente ganhou uma cama. É simples assim, eu dei seta. Se você brigar com ela, ela vai falar, eu dei seta. Simplesmente isso. E não é proibido eu estar aqui pelo Código Nacional de Trânsito, não é proibido eu estar no corredor. O que eu não posso é passar dos 40 por hora, mas é permitido andar no corredor, sim. Então a gente ganhou uma cama. O Cauê, a caminha que ele sempre teve, que na verdade inicialmente era um berço, super bom, depois se transformou numa cama, numa bicama muito boa também, e depois quebrou.
Mas ele está com 9 anos de idade, né? E já era segunda mão, segunda ou terceira mão. Porque foi a madrinha dele que deu a cama, que já tinha sido usada por um ou pelos dois filhos dela. Então, eis aí uma coisa que foi bem utilizada até a exaustão. Quebrou de um jeito, eu cheguei a arrumar, mas voltou a quebrar, e aí da terceira vez que eu arrumei já não dava mais para arrumar, já estava afetando a segurança do meu filho conseguir dormir à noite. Então a gente, ele tadinho, estava dormindo, era uma bicaminha, era uma cama com uma caminha embaixo. Ele estava tadinho, dormindo nessa cama de baixo há bons meses já. Isso aí, se bobear, faz quase um ano. Não, há uns 6 meses eu acho, no máximo. E e é desconfortável, tanto pra gente mexer na cama, pra arrumar e tudo, quanto o fato dele ter uma rinite muito exagerada, né? Então, ele estando mais perto do chão judia mais do respiratório dele, né? E aí a gente ganhou uma cama muito boa, já também de segunda mão. A gente quer comprar uma cama, que a Glaucia é o seguinte, né, cara? Se puder ser uma coisa bem cara, ela prefere a bem cara. Não é só por ser cara, por qualidade melhor e tudo. Então, ela quer alguma coisa que a gente ainda não conseguiu entrar num acordo para ir comprar e tal, escolher direitinho. Então, vai quebrar um galho por bons meses aí até a gente conseguir realmente comprar a caminha dele. O pena que eu tô indo trabalhar, que eu queria ver ele chegar em casa para ver a caminha nova, muito boa, dá mais conforto, alta. Vai dar mais conforto, mais tranquilidade, mais conforto para ele dormir. Enfim, né? A gente meio que vive, pais meio que vivem para poder ver reações de alegria dos filhos, né? Dá ânimo pra gente, né? Agora abre aqui, fecha ali. E eu passei a tarde correndo atrás disso, desmontei uma parte da cama lá onde eu fui pegar. Demorou, tive que amarrar esse estrado todo, boa parte da cama em cima do carro. Acabou até danificando um pedacinho dela, mas tudo bem, não comprometeu. E conseguimos montar, tá tudo certinho. Descobrimos que o colchão é outra medida, é um pouco mais larga a cama, então precisou preencher ali e tal, enfim. Nós já compramos até um tipo de uma almofada roliça para ficar do lado e preencher esse pedacinho. Por enquanto está preenchido com os cobertores, ficou bem bacana, ficou bem bonitinho, com toda certeza ele vai curtir. Vamos lá agora. Eu queria contar essa história, que é a história de um ex-amigo. Antes de falar exatamente deste ex-amigo, ele é atualmente um ex-amigo. Não sei se ele vai querer retomar a amizade comigo, eu não tenho nada contra ele. E enfim. Eu tive ex-amigos. E alguns eu tenho muita mágoa comigo mesmo. Alguns não, um especificamente é um amigo que eu tenho muita mágoa de não ter conseguido retomar. Meu ex-gerente, querido amigo mesmo, muito querido amigo, Antônio Zerbinati. Ele era meu gerente no RH da SP-Trans. A gente tinha uma rotina muito legal, que a gente ia tomar café no final da tarde. Algumas vezes a gente almoçava juntos, mas ele ia almoçar muito tarde, então eu não aguentava. Na maioria das vezes almoçar não dava. Muitas vezes eu tomei café enquanto ele almoçava às 5, 6 da tarde. E foi um cara que eu peguei muita amizade, foi um cara que eu curti muito a amizade com ele. Também me ajudou demais. Quando eu resolvi sair da empresa por medo do meu futuro, medo da desatualização, medo da dependência política eterna.
que eu já contei várias vezes a minha história na SP-Trans. O Toninho me ajudou, muitíssimo. Eu combinei com ele, ó, eu estou procurando emprego, estou correndo atrás, se eu arrumar, quando eu arrumar, você consegue me mandar embora? Ele falou, posso negociar. Imediatamente, quando eu arrumei, quando eu fechei o processo, na Atento, eu comuniquei ele 2, 3 dias depois, ele me pediu uns 5 dias, em 2, 3 dias ele conseguiu minha demissão, fez tudo certinho pra mim, conversou com o presidente, tudo direitinho, e era muito fácil me demitir, porque eu não tinha linha política, então eu exercia um cargo de confiança, mas não tinha linha política. Olha que inferno, mano. Olha que inferno. Esse pedaço, cara. De carro, nossa mãe. Eu ia demorar 1 hora só pra sair, pra chegar na Anhanguera. Muito trânsito, hein? Enfim. Como eu disse, os melhores dias pra se... o trânsito está melhor, indubitavelmente é segunda-feira, mas sexta-feira também, porque são os dias em que mais gente faz home office. Voltando, eu não quero lembrar muito o tempo da SP-Trans, não por nada, foi maravilhoso trabalhar na SP-Trans, foi ótimo ter perdido o preconceito que eu tinha em relação a serviço público, funcionário público, empresas públicas. A maioria trabalhava bastante, fazia o bem para o seu trabalho, para a população. Enfim, foi muito, muito bom eliminar esse miasma. Nesse período foram, se eu não me engano, 5 anos. Pena que a Atento acabou não dando certo, né? Menos de 1 ano e meio depois eu fui demitido. Mas eu tenho recordações maravilhosas da SP-Trans. Tenho realmente recordações maravilhosas da SP-Trans. Tenho pessoas que ainda todo aniversário me mandam deliciosas mensagens de carinho, não só no aniversário, às vezes aleatoriamente. Marcos Claudino, lembrei de você. E aí manda alguma coisa. Enfim, perguntam acompanham o meu pequenininho nas coisas que a gente às vezes publica e tal. Então é gostoso demais. Muito, muito gostoso mesmo. Pessoal bacana mesmo. Pessoal que eu tenho grande apreço, grande carinho por eles. Eu não sei como deve ter sido depois dessa abertura de... como é que se fala? Desse momento de dualidade, né? De polarização, como é que foi lá? Porque por ser uma empresa muito política, tinha muito político lá dentro, indicados de político e tais, não deve ter sido fácil. Em alguns momentos não foi fácil lidar com política lá dentro, mas foi um período ótimo. Enorme, maior benefício do que malefício me fez aquele trabalho. E era muito bem remunerado, né? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, usei tudo isso para falar do Toninho e acabei não falando do Toninho direito. Depois que eu saí da SP-Trans, eu continuei meu contato, meu convívio relativo com o Toninho. E a gente se encontrou algumas vezes e acabou que ele desapareceu. Teve um momento em que ele parou de responder qualquer coisa minha.
Nem mensagem, nem e-mail, nem Facebook, nem nada, nada, nada. Algumas vezes eu liguei para a casa dele, o marido dele, o companheiro dele, atendeu. Falei, não, tô ligando para saber como vocês estão e tal, beleza? E ele nunca tava. Umas 5, 6 vezes eu fiz isso. Ele nunca tava e eu pedia para mandar recado, para retornar e não retornava. Há na minha cabeça uma certa desconfiança de talvez um ciúme do companheiro dele. Não o conhecia o suficiente para fazer a acusação e nem para absolvê-lo da minha dúvida. E acabou que o Toninho nunca mais... Ele me emprestou um dinheiro, tá? E eu não tinha condições de pagar para ele. Eu tava... E falei para ele, assim que eu puder, assim que eu melhorar, eu te procuro pra gente acertar, beleza, beleza, beleza. E pronto, acabou. Passaram-se bons meses. Eu já empregado, eu me lembro disso, eu já na Falkland mesmo. Já em condições, tava resolvendo todas as minhas dívidas, limpei meu nome, tudo. E entrei em contato com ele, tentei contato com ele. Olha, eu já tô trabalhando, tô fixo, tô CLT, já tenho condições de acertar com você. Me procura pra gente poder acertar isso e pra saber como vocês estão e tal. E nada. A partir daí nunca mais eu tive um retorno dele. Nunca mais. Mandava uma outra mensagem no aniversário, alguma coisa assim, não me respondia. Mandava WhatsApp, não me respondia. Ligava no celular, não atendia. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, o que será que eu fiz? Será que foi a coisa do empréstimo? É assim, cara, eu tenho na minha cabeça o seguinte, amigo que é amigo demonstra que tá puto, mas não fica sem responder. O desprezo é o pior que você pode ter para um amigo. Mas enfim, eu sentia a reciprocidade disso. Eu conheci as casas, 2 casas que ele morou, 2 ou 3 casas que ele morou. Acompanhei a vida deles e tudo. Uma vez eu fui com a Glaucia numa das casas dele, tomamos um café, uma casa deliciosa, lá em Higienópolis e tal. O Écio sempre me tratou muito bem quando me viu. Sempre me tratou muito bem. Enfim, o companheiro dele. Ele nunca me respondeu, nunca me falou. Um belo dia, se eu não me engano, no ano passado, em meados do começo de 2022, eu recebo a notícia através do Jailson, um outro camarada maravilhoso meu, que ele tinha falecido, que o Toninho tinha falecido. Parece que tinha sido Covid. E eu fiquei muito mal, Primeiro pela partida de um cara tão bacana, um cara que ajudou tanta gente, um cara realmente que eu tinha enorme admiração, não só por ser meu amigo, pelas coisas que me ajudou, mas por ser um cara de muito bom coração, que tentava ajudar as pessoas e que ajudou muita gente. E segundo, porque eu não tive a oportunidade de ter um retorno dele em vida me dizendo, tô puto com você por causa disso, 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 ou qualquer outro motivo que o tenha afastado do meu convívio, que era um cara que eu gostava muito mesmo. Eu nunca consegui, eu entrei em contato com ele, inclusive para falar, olha, eu vou ser papai, cara, eu vou ser papai. E eu queria que você conhecesse. Depois que o Cauê nasceu, também tentei contato. Queria que você conhecesse meu filho, cara. Queria que você viesse aqui, eu queria te ver, enfim, ver vocês, para você continuar participando da minha amizade, da minha vida. E não consegui, ele faleceu. Então eu tenho esse traumazinho de pessoas que eu curto, e o Toninho era dos poucos mesmo, aquele raro. Não era só um amigo que a vida fez pelo tanto de coisa. Não, era um cara que eu admirava como pessoa mesmo. Eu me sentia honrado em ser amigo dele, em ter
aquele tipo de confiança que ele tinha comigo. Tem que avisar, cara. Eu tô nessa velocidade aqui. O cara tá dando seta pra sair, não dá tempo de eu parar pra ele fazer a conversão de faixa dele. Enfim, e é por isso que eu conto a história do meu ex-amigo, atualmente meu ex-amigo Fabrício. A história começa lá em meados de... Deixa eu tentar aqui buscar, fazer as contas e tudo mais. Em 2002, 2003, eu trabalhava na Editora Globo, no Jaguaré. Hoje eu passo por lá, me dá uma tristeza. Vai virar tudo condomínio, tá tudo... Tem ruínas, destruíram todo o complexo. Enfim, eu trabalhava na Editora Globo e eu tava correndo atrás das coisas, de tentar fazer um investimento, guardar um dinheiro pro meu apartamentinho, comprar a minha casa, comprar o que eu precisasse. E eu sempre vivo enrolado, né, cara? Sempre vivo enrolado. E o Fabrício, ele trabalhava na Telecom. Ele era um terceirizado, um técnico terceirizado da Telecom. Ele lidava com telefonia, um pouquinho de informática na SP Trans. E aí eu anunciei, eu tinha um golzinho. Eu tô falando de 2002 provavelmente, ou 2003, acho que 2003. Eu tinha um golzinho 2001, esse Gol eu comprei. Ele era... A história rápida. A Beth, que trabalhava comigo, tinha uma irmã que trabalhava no jornal Valor Econômico, que era no mesmo prédio. A irmã era toda enrolada, toda cheia de aventuras e tudo mais. E a irmã dela comprou esse Golzinho 2001, usou o nome dela, estava financiado no nome dela, mas quem pagava era a irmã. A irmã simplesmente um dia arrumou um marido, um namorado, um sei lá o que, foi embora pra Bahia e avisou a Beth: Beth, ó, o carro continua pagando e é teu, tá? E a Beth não tinha nenhuma intenção de ter carro. Ela estava também comprando e reformando o apartamentinho dela, o primeiro apartamento. Acho que ela mora lá até hoje, ali em Presidente Altino. E a Beth, a gente já tinha uma certa amizade no trabalho, me procura falando: Marco, compra meu carro, cara. Você não me dá nada, você só assume o que precisa ser pago dele, as próximas prestações, e não era pouca. E era uma prestação relativamente cara. E aí essa parte que já está paga, depois a gente se vira. Eu olhei a oportunidade e falei: é esse o investimento que eu preciso para guardar, porque eu também estava pagando o apartamento na mesma cooperativa que era o da Beth, só que o meu ainda não estava pronto. E eu ia precisar ter um dinheiro para chaves. Quando o apartamento estivesse pronto, precisaria pagar a chave. E eu pensava: eu não tenho dinheiro nenhum, não consigo guardar dinheiro nenhum. Pensei, eu uso o carro, é um carro novo. O carro estava com 20 mil quilômetros. E a Beth... E aí eu comprei esse carro dela. E aí também ficou pesado pra mim. Eu não consegui pagar o carro. Não consegui não, eu paguei enquanto consegui, né? Mas ficou super pesado, eu estava me endividando absurdamente. Precisei me livrar do carro. E aí tinham classificados lá na Editora Globo. E eu anunciei esse carrinho, passando lá o que eu queria por ele, a merreca que eu queria, e que assumissem a dívida. E o Fabrício me procurou. A gente era colega, eu mal conhecia, cumprimentava ele e tal. Eu lembrava dele porque é muito raro a pessoa ser mais baixa do que eu, um adulto ser mais baixo do que eu, e o Fabrício é mais baixo do que eu. E ele me procurou: você tá querendo vender o Golzinho, tal, não sei o que, tal. E o que você quer? E eu: cara, eu quero um dinheiro para poder comprar um velhinho, para ficar com um carrinho velhinho. E ele: então, eu trabalho aqui, né, de segunda a sexta, das 8 às 18 e tal, mas eu também tenho uma agência de veículos, eu tenho usadinhos lá e tal. Enfim, ele deu uma volta com o carro, ele olhou, gostou e tal.
Aí primeiro ele me ofereceu um Corsinha que ele estava usando. Ele era roleiro, ele fazia rolo de tudo quanto era tipo de veículo. E ele me ofereceu esse carro, eu não gostei porque eu tinha que dar um dinheiro a mais pra ele. Esse Corsinha tava bonitinho, mas eu queria um carro um pouco mais velho. Beleza, então vamos lá no... Leva o carro lá na concessionária, na minha agência. E era uma agência grande, lá na Deputado Emílio Carlos, lá na Zona Norte, na Cachoeirinha. E eu fui lá. Fui no fim de semana, acho, enfim. Enfim, fechamos o acordo, ele ia ficar com o carro. E aí eu precisava ver um carrinho para pegar. Aí eu achei um Golzinho quadrado lindo, impecável. 1.6 gasolina, sensacional. Só que era a mais do que eu queria. E ele me aconselhando, olha cara, pega um carro desses. E porque também não vai ser tão mais velho, um carro para ficar te dando trabalho, problema mecânico. E eu aceitei o conselho, só que eu ia precisar financiar um pouco do que faltava para aquele carro. Meu nome também estava sujo, eu conversei com a minha mãe e ela topou financiar para mim. E eu peguei o carro, já peguei no fim de semana, já fui no centro comprar um som para ele. Ele não tinha som nenhum. Colocar alarme e tal. Só que ainda estava tentando aprovar o financiamento, só que não aprovou. Minha mãe estava com alguma restrição que nem ela sabia. Coisa pouca, mas estava com restrição. Aí eu pensei bem, nesse ínterim, nesse um dia, dois que aí saiu o resultado, eu ia ter que pedir pro Mauro, e era chato pra caramba fazer isso. Pensei bem, devolvi o Golzinho pra ele, ele me deu a diferença de tudo que eu já tinha instalado nele, o som e o alarme. Ele me deu a diferença. E aí eu falei, olha cara, eu quero esse resquício em algum carrinho velho que você tem aí. E ele tinha o Fusca, foi por isso que eu lembrei dele no último vídeo. Um Fuscão super bonito. Só que, mano, um horror. Carrinho cheio de problemas internos. Nem tinha tantos problemas mecânicos. Bastou uma revisão rápida lá no Sidney. Todos os problemas mecânicos passaram. Depois eu fui ajustar o tanque e tudo. Deixei ele mais agradável e confiável, mas continuava sendo um carro super barulhento, meio torto. Não sei se o carro bateu e foi reformado, enfim. Fabrício tinha muitos desses carros meio tortos lá. Eu sei que eu fiquei... E a gente começou a se ver mais, se encontrar mais e tal. Ele acabou ficando mesmo com o Gol. Ele passou esse Gol pro sogro dele, o Rogério. Ele colocou umas rodas bonitas no carro e tal. Enfim, o carrinho tava impecável, tava quase zero. E a gente acabou ficando um pouco mais do que colegas. A gente tomou umas cervejas e tal. Conheci o pessoal, os amigos dele, os sócios dele lá da agência de veículos dele, tudo. E ele... Enfim, passou um pouco, eu não aguentei o Fusca. Não aguentei. A gente estava mesmo desconfortável. A gente tinha saído de um carro novinho, quase zero, e pega um carro muito batidinho, muito batidinho. O maior problema dele era o barulho de dentro. Barulho e entrava um pouco do cheiro do carro. Tinha algum vazamento, alguma coisa que... Fusca é motor atrás, né, cara? Então se não tá bem vedado lá atrás, aquele cheiro da combustão do motor vem um pouco para dentro do carro. Enfim, a gente ficava meia hora no carro e ficava com o olho ardendo. E eu não aguentei. Eu acho que eu fiquei... Não sei se eu fiquei um mês com o carro. Procurei o Fabrício. Fabrício, pelo amor de Deus, cara, você tem algum outro pau velho lá? Eu não tô aguentando esse carro. Eu preciso de um carro um pouquinho melhor. Tá bom, Marco. Ele já provavelmente já tinha se arrependido do negócio, né? Eu tava enchendo muito o saco dele. Tá bom, Marco, vem aqui. Saí do trampo, passei na concessionária dele lá. Na concessionária, na agência de veículos dele. E ele tinha um Chevetinho velho.
Chevetinho 85, nem era assim velho, velho. E tava com a porta reformada. A porta tava, um pedaço da porta tava cinza. Tava que assim, começaram a reformar, passaram massa e só, deixaram assim. E ele era um verde musgo bonito. E aí o Fabrício me ofereceu aqui, ele falou: só que tem um problema, cara. Esse motor dele, ele tá rajando e fumando pra caramba. Então o que eu te aconselho? Vem aqui no sábado, a gente vai, que ele tinha mecânico dele lá na agência. A gente vai, procura aqui que tem bastante desmanche aqui na região. A gente procura um motor confiável e eu compro esse motor pra você e você paga metade. Beleza? Eu vou parcelar no meu cartão, aí você paga metade do motor. É bem mais barato. E é um carrinho bom, Chevette é carro bom, cara. A gente acha um motor igual, com nota fiscal, não vai te dar problema nenhum. Eu, beleza. Realmente, o Fabrício nunca me vendeu nada, eu nunca fiz nenhum negócio com o Fabrício com carro ilegal, irregular legalmente, procurado. Nunca. Fiz com um carro enrolado, meio doido, assim. Ou era documento, alguma coisa que eu não podia passar pro nome, mas eu licenciava, o carro era regular, normal. Enfim, depois eu conto outra história. E esse convívio da gente, por causa disso, foi aumentando. E eu comprei esse Chevetinho. A gente passou a manhã inteira, eu fui lá de manhãzinha, cheguei lá 8 da manhã. Deixei o Fusca, entrei no carro dele e a gente foi no tal do Corsinha que ele me ofereceu lá 2 meses antes. Fomos andar pela região, vários desmanches. Ele conhecia os desmanches, sabia dos que eram. Até um dos desmanches ele tinha lá, fez o preço, tudo. Motor bom, ele dava 6 meses de garantia. Eu até ofendi o cara, porque eu perguntei nota fiscal. Ele falou: não sai nada daqui de nota fiscal. Eu não tenho cabrito aqui, eu só lido com um veículo de leilão. O cara ficou bravo comigo. Pedi desculpas, ok. E a gente tinha chegado a essa conclusão. Esse foi o último cara e a gente sentiu confiança e tudo. Ele mesmo colocava, ele falou: vocês trazem aqui, puxa o carro até aqui e eu instalo pra você, pra te dar a garantia completa. Eu não vou confiar em quem vai instalar pra você. Beleza. Só que tinha uma coisa, o carro tava funcionando. O motor velho tava funcionando. Já tava chegando depois do almoço. Já era depois do almoço. A gente decidiu por esse motor. Tava voltando pra oficina, pra agência. O Fabrício vira pra mim e fala assim: cara, beleza, ó, esse aí beleza, tal, mas eu quero te perguntar uma coisa. Esse motor, eu não sei direito se ele tá realmente fundido, se ele só tá rajando um pouco, se é alguma coisa que não precisa fazer agora. Vamos dar uma olhada? Vamos fazer esse motor funcionar pra ver qual o problema, se tem problema. Eu, opa, ótimo, tá ficando melhor ainda. Que tem uma, né? Eu tava fazendo negócio com ele com um carro que eu não tinha nem ligado. Mas como ele tava fazendo a coisa pra trocar o motor, eu não vou nem me preocupar. Dar uma volta é depois. Mas eu olhei o carro por fora, o carro tava inteirinho. Estofamento inteiro, tudo tava originalzinho. Quem já viu um Chevetinho 85 sabe que é um carro excelente. Excelente, 1.6 álcool. Beleza, chegamos lá, ele tirou as velas do carro, perguntou para os meninos da agência qual que é o problema. Ah, meu, ele tá fumando demais, tá soltando muita fumaça. Beleza, fomos lá, tiramos as velas do carro. Acho que ele arrumou jogo de vela novo, tal, colocou WD no carburador, tal, e o carro ligou. Ligou e não foi nenhum absurdo, nada. Tava rajando um pouco, aquele motor cansado. Você já sente o motor cansado, aquele. Mas, mano, de boa. Olhei atrás, pedi pra ele acelerar bem, tava soltando um pouco de fumaça, mas não era nada. Não era assim, nossa, o carro tá fumando que vai explodir o motor daqui a pouco. O Fabrício me deu a chave e falou: vai dar uma volta, vai sozinho. Eu falei: não, você vem comigo. E aí nós fomos dar uma volta, andamos lá uns 2 quarteirões, voltamos. O carro tava uma delícia. E eu tava já com um patamar de exigência completamente diferente do Gol, porque eu tava rodando há um mês com aquele Fusca que me arrebentava a cabeça. Carro silenciosinho, tudo certinho.
Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, como ainda dá tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pro Sidney, meu querido irmão, amigo, e vou pedir pra ele olhar o carro pra mim. Se ele falar que esse motor tá comprometido, eu não entendo, a gente vai lá fazer o negócio e a gente assume a bronca do motor. Se ele falar que o motor não tá comprometido, dá pra aguentar, se a coisa aqui pode segurar mais um pouco para eu mais pra frente fazer o motor, fazer a retífica, eu vou confiar na avaliação dele. Ele fechou, cara. Ele estava super feliz porque ele ia se livrar de uma dívida. E o Fabrício é um cara que é o seguinte: ele nunca deixou a nossa amizade acima do dinheiro, mas o que ele pôde ganhar dinheiro também com a nossa amizade, ele ganhou. Daqui a pouco eu explico melhor este aspecto da amizade. Ele foi comigo, não, você vai comigo, vamos até lá. E fomos, não era longe. Liguei pro Sidney, ele falou, não, vem aqui, a oficina tá aberta. O Sidney estava com uma oficina com o falecido Edson, um japonês doido. Cara, sensacional, eu não vou falar nada, senão eu vou ficar emocionado. Era sócio dele. Cheguei lá com o carro, ele abriu o motor. O japonês manjava mais do que o Sidney. Mais velho, né? Já era um tiozão. Olhou, ouviu, acelerou. Ele até olhou pra mim e falou, ah, esse aqui é aquele Chevette de motor japonês, né? E, nossa, tem motor Chevrolet japonês? O nome desse motor é Fumiraja. Fumiraja, né? Trocadalho. Fuma e Raja. Parece que você tá falando um nome japonês, né? É bom explicar às vezes. O Sidney olhou, deu uma volta comigo, falou assim, Marco, eu conheço você. Eu sei que você não é um cara que arrebenta carro, arrebenta motor de carro. Se você mantiver, ele tá fumando, então ele vai queimar um pouco de óleo. Se você mantiver a cada 1.000, 1.500, coloca o óleozinho normal, óleozinho mineral barato, 20,50, e troca a cada 3.000 direitinho, completa sempre, a cada 2, 3 semanas, completa o óleo. Você vai rodar com esse carro aí mais 5 anos. E assim, o Sidney fala, cara, ele não estava ganhando nada com isso. Eu acato, eu fico quietinho. Falo, fechou, mano. Você mandou, eu fiz. E negócio feito. Cara, olha a doideira. Voltamos pra agência. Troquei, tirei as bagunças do Fusca e coloquei todas no Chevette. Negócio fechado. O Fabrício virou pra mim e falou assim, Marco, só que agora acabou os rolos. Ele também tava de saco cheio já. Era o terceiro carro que eu pegava dele. Virou e falou, ó, agora fechou. O carro não tem débito nem nada, só que o cara que comprou, ele pegou um outro carro meu que tem débito. Então eu tô com a transferência aqui. Assim que ele pagar, ele tá pagando as prestações tudo certinho. Assim que ele pagar o outro carro, eu já faço a transferência e já dou no seu nome. Fechou pra mim, cara, tá tudo certo. Consultei o documento do carro, ele gerou lá uma consulta pra mim na hora, tudo certinho, o carro não tinha nem multa. Dali, da Cachoeirinha, eu corri pra Lapa, porque eu tinha um amigo também, o Simval, outro enrolado enrolão, mas que nunca me enrolou. Nunca, era meu amigo do time de futebol de salão do domingo. Corri no Simval, parei com o carro lá, ele falou, o que é isso? Eu acabei de pegar, é meu, esse aqui é meu e acabou. O Simval, pra você ter uma ideia, ele já tinha até o Fusca, eu tinha ido 2 vezes lá pra ele soldar o assoalho, que tava vazando água por dentro do assoalho. Tava tadinho, tava judiado aquele Fusca. Passei no Simval, ele olhou e falou, e essa porta aqui? Eu falei, pois é, você vai fazer isso pra mim agora. Puta, mas eu não sei se eu tenho a cor nesse catálogo e tal. Eu falei, não, você vai pegar a cor mais próxima que você tiver aí. Eu falei, tava só a massa, não precisava fazer mais nada. Ele pegou lá a tinta mais próxima da cor, pôs na pistolinha dele lá e pintou a porta. Eu me lembro que eu tinha esquecido alguma coisa no Fabrício, que eu tive que voltar pra pegar. Não lembro exatamente o que. O Simval pintou em 15 minutos aquela porta. Eu esperei mais 10 minutos, tomei um
refrigerante com ele. Ele olhou e falou, pode ir, agora não vai, já não pega mais sujeira. Que ele já pôs a tinta com catalisador e tal. O Simval era muito bom. Enroladaço, se enrolou sozinho, porque ele tinha um talento pra funilaria e pintura que era foda. E voltei no Fabrício. Quando eu voltei no Fabrício, o Fabrício olhou e falou, o Fabrício ficou me olhando com um zoião gigante. O que foi dessa vez? Aí eu dando risada, falei, não, cara, acho que eu esqueci o guarda-chuva. Alguma coisa assim. O guarda-chuva que tava no Fusca. Putz, esqueci meu guarda-chuva, cara. Depois de ter que voltar aqui, eu tava na Lapa, é mais rápido. Aí o Fabrício deu uma volta no carro, olhou e falou, caralho, você já consertou a porta? Eu falei, já passei num mano ali, ele já pintou pra mim. Ele falou, porra, ganhou R$1.000 no carro já. Eu falei, exatamente, essa é a ideia. O carro tava impecável, a cor, é assim, você só notava que a cor era um pouquinho diferente daquele pedaço da porta, chegando muito pertinho. Então assim, ficou impecável. Aí eu peguei o carro, eu me lembro disso até hoje. Depois eu contei pro Fabrício, ele ria muito. Eu peguei aquele carro e fui pra Gláucia. A gente namorava, né? Fui pro meu namoro do sábado à noite. Normalmente eu dormia lá no sábado pra ir jogar bola no domingo de manhã. Eu ia da casa dela jogar bola e depois voltava e almoçava na casa dela e ficava até a noite pra vir embora pra casa. Rotina de namoros. E aí, eu sei que eu cheguei na casa dela. Ela olhou, ela saiu da casa dela, eu chamei e não entrei. Amor, vem cá. Aí ela saiu da casa dela, olhou o carro, fez assim, ah não, outro rolo. Eu falei, não fala nada. Fiz assim pra ela, não fala nada. Aqui eu tenho que lembrar, é saída 59. Entra no carro. Aí ela entrou. Aí ela ia começando a falar, eu fiz assim, quieta. E os vidros fechados do carro, eu falei pra ela assim, depois de uns 10 minutos andando com o carro, dando volta nos quarteirões ali perto, falei pra ela, ouça o silêncio. Aí ela fez, nossa, mas tá novinho, tá tudo certinho, qual é o problema desse carro? Falei, nenhum. Finalmente, é um carro que eu não vou ter dívida, é um carro que não tá arrebentado, o motorzinho dele tá fraco, mas o Sidney já me deu, levei no Sidney pra ele conferir se valia a pena, se é confiável. Aí ela ficou contente, eu fiquei contente. Cara, eu fiquei uns 4 ou 5 anos com esse carro. O carro nunca me deu um problema. Nunca. Eu fiz manutenções preventivas nesse carro, eu troquei pneus, eu coloquei escapamento intermediário que fazia um barulhinho mais invocadinho, um ronco mais legalzinho. Depois mais pra frente eu coloquei vidro elétrico, trava elétrica, alarme, tudo. Depois eu coloquei, eu fiz o motor com o Sidney. Infelizmente eu não fiz o motor com o Sidney estava ajudando um colega dele numa outra oficina. O Sidney estava na pior, tinha perdido tudo. Ele estava ajudando esse amigo esse colega, que o cara foi pilantra com ele. Pra você ter uma ideia, pô, eu só fui lá porque era o Sidney. Eu fiz o motor ficou em 3.500. O cara deu R$200 pro Sidney, de caixinha. Aí nessa o Sidney inclusive foi a gota d'água, ele me conta isso. O Sidney decidiu, falou, não, vou recomeçar. Montou de novo, num cubículozinho a oficina dele e reconquistou tudo que ele tem e graças a Deus está tudo certo. A ideia é essa. Eu estou contando a história do Chevette. Depois tem mais uma história. Eu fiquei todos esses anos, esse carro zeradinho, bacaninha, bonitinho. Depois passei pro meu nome, nunca me deu nenhum problema. Carrinho, eu sinto saudade desse carro até hoje. Carro sensacional, mesmo antes de fazer o motor. Continuava controlando o óleozinho do carro, água, temperatura, tudo direitinho. O carro nunca me deu um problema, uma dor de cabeça. E fui feliz. Um dia, já no ano de 2007, estava eu em casa tranquilo, o Fabrício aparece em casa.
Nossa amizade continuou. Fabrício me aparece em casa. Marcos, eu passei aqui porque eu tô vindo de Santa Catarina. Eu tenho um negócio pra você. Ai, ai, ai. Fabrício, eu vou casar daqui a alguns meses. Tô comprando a casa. A gente não tem dinheiro pra nada. Não vai ter festa no nosso casamento. Não vai ter nada. Eu não posso comprar nada. Eu não posso assumir nenhuma dívida. Ele falou, e não vai. Desce. Aí desci. Ele foi, entrou em casa, tomou um café e tal. Aí contou a história. Tinha um Ninho 99 2000. Meu Chevette era 1985, tá? Tinha um Ninho lá, branco. Impecável. Impecável o carrinho. Sensacional. Ele olhou, ele mostrou, fiz assim, não, como? Você é louco? Qual o problema desse carro? Então, o carro está licenciado. Eu fui até Santa Catarina porque estavam pedindo um preço absurdo para ver o que acontece. E o que acontece com esse carro é o seguinte: ele está no nome de uma agência. Esta agência não existe mais e o ex-proprietário da agência faleceu. Então, assim, não tem o que fazer. A pessoa que comprou da agência, nunca passou para o nome, e quando foi atrás para tentar passar para o nome, para tentar regularizar, a agência tinha fechado e o dono morreu. Então ele voltou com o carro para casa e falou, não. Por quê? Porque se o cara tiver... O carro foi pago, foi tudo certinho. O cara só deixou para lá o documento. Só licenciava e estava tudo certo. Então o cara voltou porque ele falou, não, se o cara tiver filhos, os filhos vão falar, não, tá no nome da empresa do meu pai e é meu. Porque você não tem muito o que fazer, tem que pagar advogado e tal. Então o cara usou bons anos o carro e agora, precisando vender, ele precisou tirar mais da metade do preço do carro. Então estava compatível. O Fabrício foi lá, comprou, ele falou, então, pra mim, que faço rolo com o carro, é muito difícil vender esse carro. E você, cara, Uno é um carro, é um Fusca da Fiat. Muito mais novinho, muito mais confiável, embora eu sei que o Chevette seu tá zerado. Se você quiser, tá aí. Quer dar uma volta? Ah, deixa eu ver. Se você garante que o documento não vai me dar problema, não, você licencia ele normalmente. O problema é que quando você for vender, você vai ter que tirar preço pra caramba. Vai passar para algum conhecido, alguém que queira ficar com o carro desse jeito, porque você vai conseguir licenciar ele a vida inteira. Tá bom, deixa eu dar uma volta. Realmente o carro estava impecável. Tava com um jeito de zero. Só que eu liguei o carro, ele soltou um puta de um barulhão. Sabe, barulho de sem escapamento. E realmente ele estava sem escapamento. Ele começou a rir, desligou. Ele desligou a chave e falou assim pra mim: Marcos, eu vim de Santa Catarina até aqui, 9 horas dirigindo sem parar, com esse barulho na minha cabeça. Você não tem ideia da dor de cabeça que eu tô. Fabrício tinha enxaqueca, tem enxaqueca. Bom, e aí? Você vai ter que... Não. É assim, eu parei aqui antes pra perguntar se você tá interessado. Eu vou pôr o escapamento pra você, tá tudo certo. Aí eu olhei e falei, puta, legal, né? Mas meu carro tá todo equipadinho, né, cara? Meu carro tem vidro elétrico, trava elétrica, tem alarme, o som. Ele olhou pra mim e fez assim, tá bom, é o seguinte, eu vou colocar, tem alguma casa de escapamento aqui? Na minha rua, 100 metros da gente, tem uma casa de escapamento, de onde a gente tava. Vamos colocar o escapamento e a gente vai conversando. Aí fomos lá colocar o escapamento. Ele apertou minha mão, falou, fechou? Eu falei, fechou. Pra mim tá tudo certo. Ele falou, e tudo que tem no teu carro, tudo que é coisa legal do teu carro, você pode pôr nesse. E eu tinha rodinha Cruz de Malta no meu Chevetinho. Rodinha cara, eu paguei. Aquele Chevetinho tava lindo, tava uma fofura aquele carro. E ele falou, se a roda servir, que o aro é 13 também, é muito possível que sirva. Se a roda servir, meu amigo, você já troca uma pela outra. Falei, fechou. Fomos lá, colocou o escapamento, carrinho zeradinho, tranquilo. Aí com o barulho normal de um Uno, gostei. Motorzinho um pouquinho mais fraco, mas uma tecnologia já mais moderna. Então não é que não andava nada.
E encostei no cara que eu sempre instalei minhas coisas no carro. Virei, a gente pegou o carro. Eu já fui, ele já pegou meu Chevette, foi pra casa, foi embora. Eu já peguei o Uno e fui pra Gláucia. Foi engraçado que eu cheguei na Gláucia e ela fez assim: oh meu Deus, Fabrício, e aí? Não, não, nada. Quanto você pagou? A gente não pode comprar. Não, 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 não se preocupe, não tem nada para. Expliquei. Ela ficou meio assim: porra, esse documento não vai dar problema? Não. Tá licenciado, não tem nada, não tem busca e apreensão, não tem nada. Esse carro tá tudo certo com ele. Então é só realmente manter licenciado. É só um carro melhor. Mas ele vale a mesma coisa que o Chevette. Até talvez um pouquinho mais, mas enfim, né? E aí marquei na segunda-feira de manhã. Fiquei com o carro o fim de semana. Na segunda-feira de manhã, marquei com o meu autoelétrico, meu eletricista lá. E ele deixei os dois carros. Falei pro Fabrício: você vai pra casa, mas na segunda você traz ele de manhãzinha aqui. Aí o Fabrício foi. E eu também levantei cedinho. A gente deixou os dois carros. Já tinha combinado com o... eu não lembro o nome. Gente boa, gente fina, cara. O meu... esse cara que instalava meu som. Ele punha filme, ele fazia tudo. Marquei, ele cobrou lá. Eu que paguei. Aí eu também não tive coragem de pedir pro Fabrício pagar isso não. Fez a transferência. Fabrício voltou lá na segunda-feira. Vocês acreditam que na segunda-feira, quando eu fui pegar o meu carro, já com tudo equipado, o Fabrício vira pra mim e fala assim: ó, amanhã a gente já se encontra no cartório porque para você passar pro nome, porque eu já vendi. Ele já tinha vendido o Chevetinho. Também tava zerado, o carrinho tava muito bom. Tava muito bom. E eu peguei o meu o Ninho 99 2000, aquele motor Mille, muito bom, econômico, só que era gasolina, né? E todo equipadinho, com som, com vidro elétrico, trava elétrica, fizeram umas adaptações.